Baal é um termo que significa senhor, amo, dono, possuidor ou marido em várias línguas semíticas, incluindo hebraico e aramaico. Na Bíblia, Baal é frequentemente mencionado como um deus pagão adorado pelos cananeus e outros povos vizinhos de Israel. Este povo que habitava a região da atual Síria, Líbano, Israel e Jordânia. A mitologia cananita é composta por uma série de divindades, cada uma com suas próprias características e funções. A palavra Canaã significa filho de Cam, que era um dos filhos de Noé, de acordo com a Bíblia, o ancestral dos cananeus. Baal era considerado o deus do sol, da fertilidade, das tempestades e da guerra, e era adorado com sacrifícios e rituais. Ele era frequentemente representado na iconografia segurando raios na mão. Em algumas fontes ugaríticas, Baal é citado como filho do deus El. Em outra ocorrência, Baal aparece como filho de Dagom, o deus cultuado pelos filisteus. Como o título Baal é empregado a diferentes divindades locais, às vezes é difícil saber se em todas essas ocorrências é o mesmo Deus que está em foco. No entanto, Baal também é mencionado como um demônio em algumas tradições judaicas e cristãs. De acordo com essas tradições, Baal era um dos demônios mais poderosos, e era adorado como um deus por aqueles que se desviavam do caminho de Deus. Baal era um deus falso adorado pelos vizinhos dos israelitas. O culto a Baal era proibido aos judeus e desviou muitos da adoração ao deus Javé. A Bíblia cita nomes de muitos deuses falsos, mas na realidade eles não são demônios. Esses deuses foram construídos por homens e levam o próprio homem ao engano. Atenção! Tudo o que não procede da verdade provém da mentira e o diabo é o pai da mentira. Satanás se aproveita do nome de falsos deuses e religiões, criados pelos homens, para disseminar o engano, a idolatria e a morte. Desta forma, ele se manifesta em nome dessas entidades, com a finalidade de promover o engano e a destruição. O culto a Baal se tornou muito comum no Antigo Oriente Próximo. Por isso, Baal é mencionado em fontes fenícias, babilônicas, aramaicas e até egípcias. Em algumas fontes ugaríticas, Baal é citado como filho do deus El. Em outra ocorrência, Baal aparece como filho de Dagom, o deus cultuado pelos filisteus. Talvez a origem dessa massificação do culto a Baal tenha começado com a idolatria apregoada pelo rei Salomão, embora, em seus últimos dias, tenha se arrependido de suas práticas. De acordo com a lenda, o rei Salomão, filho do rei Davi, foi um grande mago e sábio que tinha o poder de controlar demônios e espíritos. Ele teria aprisionado 72 demônios em um vaso de bronze selado com o símbolo do pentagrama, conhecido como o selo de Salomão. Esses demônios eram liderados por um demônio chamado Baal. Outra história mais conhecida de Acabe e Jezabel é no episódio do sacrifício de Baal, que ocorreu no livro 1 de Reis, capítulo 18. Nele o profeta Elias desafiou os profetas de Baal a invocar fogo do céu para queimar um sacrifício, e quando eles falharam, Elias orou a Deus e fogo desceu do céu para consumir o sacrifício. O culto a Baal era marcado pela crueldade e por uma devassidão que envergonharia até Sodoma e Gomorra. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim, ou Bealim. Havia uma grande quantidade de sacerdotes, que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. O ciclo de Baal é um conjunto de textos sobre o deus Baal, um deus da tempestade associado à fertilidade, na mitologia cananita. O ciclo é um dos textos de Ugarite, datado de cerca de 1500 a 1300 antes da Era Comum. O texto identifica Baal como o deus Harer, a forma noroeste-se. A trama mitológica do ciclo de Baal nos ajuda a perceber o protagonismo de Baal entre os deuses de Ugarite. Em uma leitura mais atenta, é possível identificar, no mito, atividades rituais e cerimoniais que faziam parte da vida religiosa daquele povo. Olá, bem-vindos ao canal Sabedoria dos Mestres. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo.